Olá, bom dia e bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje é o dia 29 de dezembro e iniciamos então um novo capítulo na nossa meditação, pois entramos no capítulo 3 da carta de Paulo à igreja de Éfeso. E eu gostaria de ler então o capítulo 3, versos 1 e 2. Por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Nós vimos então no capítulo 1 desta maravilhosa carta como Paulo nos fala de todas as bênçãos que recebemos em Cristo Jesus nos lugares celestiais. E como Deus, no tempo e no espaço, vai fazer com que estas bênçãos se tornem realidade através da redenção que se encontra em Cristo Jesus. No segundo capítulo, ele começa dizendo que nós, os gentios, e eles, os judeus, todos estavam mortos e separados da glória de Deus. E como Cristo nos deu vida, e ao mesmo tempo em que ele nos deu vida eterna, ele criou para si uma nova humanidade. Tanto a nova vida recebida em Cristo, quanto a nova humanidade, são obras da graça de Deus e elas são em Cristo Jesus e são também nos lugares celestiais. Neste capítulo 3, então, a gente percebe que ele vai orar pela igreja e ele começa falando uma coisa, o que a gente leu nos 2 versos iniciais, e depois ele vai finalmente entrar no assunto preferido dele nesta carta, que é o mistério. Existem 2 mistérios nessas cartas da prisão. O primeiro está aqui, que é o mistério da igreja, e o segundo está em Colossenses, que é o mistério de Cristo. E talvez um dia a gente vai, então, meditar na maravilhosa carta de Paulo aos Colossenses. E quem sabe não meditaremos também nas outras 2 cartas da prisão. Deus querendo, Deus sendo a vontade de Deus. Então, Paulo está dizendo, por esta causa, eu sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Essa história de prisioneiro de Jesus Cristo começa em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, e nos é descrita por Paulo, por Lucas. Inclusive, tudo começa porque alguns judeus pensam que Paulo introduziu no templo, naquele lugar que era reservado somente aos homens judeus, homens e judeus, eles então pensaram que Paulo havia introduzido uma pessoa que vinha, inclusive, de Éfeso. No final daquela viagem missionária de Paulo, Paulo vai a Jerusalém encontrar os líderes da igreja judaica, e leva consigo alguns estrangeiros, inclusive uma pessoa de Éfeso. E tudo começa com essa história. Imagina se você, que é católico, ou protestante, ou ortodoxo, leva para a sua igreja um dia alguém que não é do seu clã, que não é da sua denominação, que não é da sua igreja, para assistir à missa, para assistir um culto, e então a polícia evangélica, protestante, católica, ortodoxa, chega e te leva para a prisão, te condena a 4, 5 anos, que foi mais ou menos o que Paulo passou na prisão, para a prisão, simplesmente porque você introduziu na sua igreja alguém que não era crente. Ou alguém que era crente e que não era do seu grupo. Parece ridículo, não é? Mas foi exatamente por isso que Paulo foi parar na prisão em Roma. Inclusive, ele nem havia introduzido alguém no lugar reservado a homens judeus. E isso porque era um homem. Você imagina se tivesse sido uma mulher. Teriam apedrejado, inclusive, eles queriam matar Paulo ali. Imagina você saindo do culto e querendo matar alguém porque alguém entrou na sua igreja. Quando as pessoas não têm Cristo Jesus, elas fazem coisas absurdas assim, não é mesmo? E essa história vai durar muito tempo, porque o Paulo vai ficar indo de um lugar para outro, sendo levado na presença de uma autoridade, de outra autoridade, e essa história vai durar alguns anos. Depois vão colocá-lo num barco que vai sofrer naufrágio. Lucas vai muito bem descrever essa história, e inclusive é através desse naufrágio que o evangelho vai chegar na ilha de Malta. E aqui Paulo está dizendo para esses irmãos que ele não é prisioneiro nem de judeu nem de romano. Não é prisioneiro dessa injustiça, ele é prisioneiro de Jesus, porque ele acredita num Jesus que é soberano. E ele diz aqui que, inclusive, é por vocês, gentios, que eu estou na prisão. Se é que vocês ouviram a dispensação da graça de Deus para convosco, a que me foi dada. É o mistério que ele está querendo falar aqui.
Olha que incrível. Ao invés de resmungar, de dizer que injustiça, eu sou inocente, inclusive nem introduzi ninguém no santo templo dos judeus. Isso é uma injustiça. Ele se defende, claro, enquanto está na Palestina. Mas aqui ele está dizendo que finalmente ele é prisioneiro de Jesus. Se Paulo não tivesse injustamente enviado a uma prisão em Roma, nós nunca estaríamos possivelmente lendo esta carta aos Efésios. Nem a de Colossenses, nem a de Filipenses, nem a carta enviada a Filemão. Percebem? Foi porque ele se tornou prisioneiro de Jesus Cristo que nós estamos lendo essa sublime e maravilhosa carta, que nos revela tantas coisas que, inclusive, você não vai encontrar em nenhuma outra carta de Paulo, quando ele diz que Deus nos colocou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E nos colocou, nos batizou, de uma certa forma, na ascensão de Jesus Cristo e no fato que Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. E Deus nos colocou naquela posição. Tudo isso você descobre nessa carta maravilhosa. Por isso ele está dizendo, eu sou prisioneiro de Jesus. E às vezes a gente passa por situações injustas, complicadas, você não entende por quê, mais tarde você vai entender que foi Cristo quem permitiu que você passasse por aquilo. Porque uma coisa importante saber, você deve ser cristão na igreja, cristão se for para a prisão, cristão quando sofre perseguição, você deve ser a mesma pessoa na rua, em casa, em todo lugar. Paulo era Paulo quando pregava o evangelho nas viagens missionárias maravilhosas, cheias de milagres, de curas, de ressurreições. O mesmo Paulo ele era numa sinagoga, no templo e na prisão. O mesmo Paulo, cheio de vida eterna, cheio de Cristo, com grande desejo de compartilhá-lo a todos os povos. Que Deus te abençoe.